Você já deve ter ouvido por aí que dados são o novo petróleo. Mas será que você realmente entende o que isso significa? Como assim informações viraram um recurso tão valioso quanto combustível? E mais importante, por que os dados são tão cruciais para o funcionamento da inteligência artificial? No vídeo de hoje a gente vai te explicar de forma simples e sem complicação o que são dados, como eles são coletados, processados e usados para treinar IAs, como o ChatGPT, como a coleta de dados afeta a sua vida diariamente e por que proteger seus dados é tão importante. Então, fica comigo até o final, porque a resposta para essa pergunta pode mudar completamente sua forma de ver a tecnologia. Primeiro, vamos simplificar o conceito de dado. Em termos básicos, dado é qualquer informação que possa ser armazenada e interpretada por um sistema. Pode ser um número, uma palavra, uma imagem, um clique, um emoji, uma curtida, sua localização, o tempo que você passa vendo um vídeo, o horário que você costuma pedir delivery ou até quantos passos você dá por dia. Tudo isso é dado. Agora, dados sozinhos não fazem nada. Mas, quando você junta muitos dados, organiza, limpa, estrutura e analisa, você começa a ter algo muito poderoso: conhecimento. E esse conhecimento pode ser usado por sistemas inteligentes para aprender, prever e tomar decisões. É aí que entra a inteligência artificial. Modelos como o GPT, por exemplo, só existem porque foram treinados com bilhões de dados textuais. Toda vez que você vê um chatbot respondendo com fluidez, saiba que por trás daquela resposta tem uma base gigantesca de dados de conversas, artigos, sites, livros, fóruns e muito mais. A IA, no fundo, é uma máquina de padrões. Ela aprende padrões com os dados que recebe. Se ela vê milhares de textos onde "bom dia" é seguido de "como você está", ela começa a associar essas expressões. Se ela vê que cachorro aparece com mais frequência que ornitorrinco, ela vai dar mais peso para esse tipo de conteúdo. Mas não é só isso. Os dados também influenciam os valores que uma IA aprende. Por exemplo, se uma IA for treinada com dados preconceituosos ou desatualizados, ela pode reproduzir esses mesmos vieses. Isso já aconteceu com modelos que aprenderam linguagem racista, machista ou discriminatória, simplesmente porque os dados de origem estavam contaminados com esse tipo de conteúdo. Por isso, quando dizemos que dados são o novo petróleo, não estamos só dizendo que eles são valiosos. Estamos também dizendo que eles precisam ser refinados. Assim como o petróleo bruto precisa passar por um processo até virar combustível útil, os dados também precisam ser limpos, organizados e curados para terem valor real para a IA. Vamos dar um exemplo prático. Pense num app de música como o Spotify. Ele coleta dados sobre o que você ouve, em que horário, se você pula músicas, quais estilos você curte, o que você repete. Tudo isso alimenta sistemas de recomendação baseados em IA. A IA aprende o seu gosto musical e passa a sugerir músicas novas. E mais, ela cruza seus dados com o de outras pessoas que têm perfil semelhante ao seu. Resultado? A playlist que você ouve parece ter sido feita sob medida, porque, de fato, ela foi. Agora expande isso para outros setores. Em um supermercado, os dados mostram quais produtos são mais vendidos, em que dias, por quais faixas etárias, com qual forma de pagamento. A IA analisa isso e pode prever quando será necessário repor estoque, qual promoção tem mais impacto ou até quais itens combinar numa oferta. No trânsito, apps como o Waze usam dados em tempo real sobre localização, velocidade e rotas de milhões de usuários para calcular o melhor caminho. Tudo isso em segundos. E sabe o que é mais impressionante? Esses dados não são criados manualmente. Você não precisa digitar nada. Eles são capturados automaticamente enquanto você vive. É por isso que dizemos que vivemos na era do capitalismo de dados. Cada ação digital que você toma, cada clique, cada arrasto de dedo gera um dado que pode ser usado por empresas para entender seu comportamento, prever suas preferências e até influenciar decisões.
Mas, se os dados são tão valiosos, por que a maioria das pessoas os entrega tão facilmente? Porque muitos nem percebem. Estamos tão acostumados a usar aplicativos gratuitos, aceitar cookies e concordar com termos de uso sem ler, que nem sempre nos damos conta de que estamos trocando privacidade por conveniência. E isso levanta um ponto crucial. Quem controla os dados, controla o poder. As maiores empresas de tecnologia do mundo, como Google, Meta, Amazon, Microsoft, não cresceram apenas por vender produtos ou serviços. Elas cresceram porque coletam, processam e analisam quantidades absurdas de dados. Com esses dados, elas podem treinar as melhores IAs, oferecer anúncios mais precisos, entender tendências antes de todo mundo e se antecipar ao mercado. Agora você entende por que dados são o novo petróleo. Só que, diferente do petróleo, os dados não acabam. Pelo contrário, quanto mais usamos a tecnologia, mais dados geramos. A cada segundo são milhões de interações acontecendo. E isso exige uma estrutura gigantesca de processamento, armazenamento e análise. Entra aqui o conceito de Big Data. Big Data são conjuntos de dados tão grandes, tão diversos e tão velozes que os métodos tradicionais de análise não dão conta. Para lidar com isso, usamos algoritmos de IA, bancos de dados distribuídos, computação em nuvem e muito mais. Mas nem tudo são flores. Quando os dados são mal utilizados, temos problemas sérios. Já vimos escândalos como o da Cambridge Analytica, que usou dados de milhões de usuários do Facebook para influenciar eleições. Já vimos IA sendo usada para vigilância em massa, reconhecimento facial sem consentimento e venda de dados sigilosos. Por isso, privacidade e ética são temas cada vez mais importantes no debate sobre dados e IA. Felizmente, muitas nações estão criando legislações específicas para isso, como a LGPD no Brasil e o GDPR na Europa. Essas leis garantem que as empresas só podem usar seus dados com seu consentimento claro e específico. E você, como usuário, tem o direito de saber o que está sendo coletado, para que está sendo usado e até pedir a exclusão dos seus dados. A consciência digital está crescendo. As pessoas estão começando a perceber que se algo é de graça, o produto é você. E isso não precisa ser ruim, desde que haja transparência. Então, o que podemos fazer com esse conhecimento? Primeiro, entender o valor dos nossos dados. Segundo, cobrar responsabilidade das empresas e governos. Terceiro, aprender a usar os dados de forma positiva. Empreendedores, pesquisadores e criadores podem usar dados para inovar, melhorar produtos, resolver problemas sociais, prever desastres naturais, melhorar o sistema de saúde e muito mais. A inteligência artificial depende de dados, mas os dados precisam ser tratados com respeito. Agora vamos falar sobre os tipos de dados. Temos os dados estruturados, como planilhas, tabelas, formulários. Eles são fáceis de organizar e analisar, mas a maior parte dos dados hoje é não estruturada. Vídeos, áudios, textos livres, imagens, conversas de chat, posts em redes sociais. E aí entra o desafio. Como transformar esse caos em informação útil? É aí que entram as IAs mais avançadas. Modelos como GPT-4, Claude, Gemini e tantos outros estão sendo treinados para lidar com essa montanha de dados não estruturados. Eles leem tudo, processam tudo, extraem padrões e aprendem com isso. É por isso que conseguimos ter sistemas que conversam como humanos, que entendem imagens, que traduzem em tempo real, que compõem músicas e roteiros, como esse que você está assistindo agora. O ponto final dessa jornada é o seguinte: quem entender os dados, domina o jogo. Seja você um profissional criativo, um empreendedor, um estudante ou apenas um curioso, saber como os dados funcionam te coloca numa posição de vantagem. E mais, te protege, porque no mundo digital, quem não entende os dados vira fonte deles, sem perceber. Por isso, compartilha esse vídeo com quem ainda acha que dados é só aquela planilha chata do Excel. Dados são poder. E a IA só é inteligente porque aprendeu com bilhões deles.
Agora me conta aqui nos comentários. Você já parou para pensar quantos dados você gera por dia? Acha que vale a pena entregar seus dados em troca de conveniência? Vamos conversar. E claro, se você gostou do conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda semana tem vídeo novo explicando conceitos complexos de forma simples, direto ao ponto, sem enrolação. Até o próximo!